Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu vou falar sobre o objeto workbook. Então, uma tradução bem simples seria work é igual a trabalho, book igual a livro. Então, seria um livro de trabalho, mas falando sobre Excel, uma pasta de trabalho. Então, vamos abrir o Excel para a gente ver isso na prática. Então, estou aqui com o Excel aberto. Eu vou adicionar algumas guias aqui embaixo, que eu vou precisar para te mostrar o que eu quero nessa aula. Vou adicionar aqui mais duas. O meu apareceu Plan 4, Plan 5, porque eu já estava testando aqui, mas o seu pode aparecer Plan 2, Plan 3, mas isso não faz diferença. Agora eu vou pressionar Ctrl O para poder adicionar uma nova pasta de trabalho, um novo workbook, tá? Então aqui perceba que eu tenho ela com o nome pasta 3, e eu tenho a outra pasta de trabalho, olha só, com o nome pasta 1. Então, eu tenho duas pastas de trabalho aberta, certo? Então, eu vou pressionar aqui Alt F11 e aqui, ó, a gente tem os objetos que correspondem à pasta 1 e à pasta 3. Aqui na pasta 3, eu vou clicar com o botão direito, ó, vou escolher a opção Inserir, Módulo, e vou escrever uma macro aqui chamada de teste. Não sei se você lembra, na aula anterior nós falamos sobre, nas aulas anteriores, aliás, nós falamos sobre o objeto range. Você escreve aqui a letra da coluna, o número da linha e vamos colocar aqui um valor, por exemplo, Edvan. Se eu executar F8, 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 ele escreve esse valor na aba que tiver ativa. Aqui, ó, pode ter várias abas que ele sempre vai escrever na aba ativa. Se eu executar de novo, olha só, F8, 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 beleza. Se eu quiser que ele escreva na planilha 2, por exemplo, eu tenho que escrever aqui, ó, o objeto Sheets. Eu escrevo Sheets, entre parênteses, entre aspas, eu escrevo o nome da aba que eu quero, da guia que eu quero, e vai ficar dessa forma. Então, independente de qual guia eu estiver selecionado, ele sempre vai escrever na guia que tiver o nome planilha 2. Agora eu vou ir lá na minha pasta 1, no workbook, tá? Da pasta 1, seria pasta de trabalho, certo? Aqui eu não tenho nenhuma guia chamada de planilha 2. Eu vou então pressionar Alt F11 de novo e vou executar. Vamos lá, F8, F8, F8. Por que ele deu esse erro? Subscrito fora do intervalo. É porque ele está procurando uma planilha, uma aba chamada de planilha 2, mas ele não encontrou. Então, vou clicar aqui em fim. Por que ele faz isso? Assim como o sheet, quando eu não coloco, ele pega o range, ou seja, o intervalo da aba que está ativa. Quando eu digito aqui uma aba, ele vai pegar da planilha, da pasta de trabalho que está ativa. Então, para que eu consiga definir exatamente qual pasta de trabalho é, aí eu vou colocar aqui o objeto workbooks. Aí eu posso, entre parênteses, entre aspas, colocar o nome da pasta de trabalho que eu quero utilizar, certo? Então, dessa forma, se eu executar aqui, ó, F8, F8, ele vai funcionar e não vai dar erro, mesmo estando ativo a pasta 1. Ele vai sempre ter a sua localização correta. Só que ainda você pode, no lugar disso daqui, você pode colocar this workbook. O que significa isso aqui? Esta pasta de trabalho. Então, quando você coloca this workbook, você está dizendo, olha, a pasta de trabalho qual você está escrito código é o que você vai utilizar. Então, nesse caso, olha só, o código está escrito dentro do módulo 1, que está dentro da pasta 3. Então, é uma forma de você deixar automática. É muito comum a gente desenvolver planilhas e, às vezes, utilizar isso daqui, ó. Só que a gente acaba esquecendo desse detalhe. Quando você envia a planilha para alguém, por exemplo, a pessoa pode estar com outras planilhas abertas no computador. E pode acontecer, sim, de dar esse erro. Por isso é importante você, antes de sheets, você colocar this workbook, ou então colocar workbooks no plural, entre parênteses, entre aspas, você colocar o nome da sua pasta de trabalho. Então, assim, isso aqui é o básico. Eu só uso esse objeto para isso. Mas,
Caso você queira, você está livre aí para poder procurar, estudar e aprender aí mais a respeito desse objeto. Com certeza tem muito mais coisa do que isso. Porém, eu só utilizo para isso. Então é por isso que eu só estou te falando sobre isso. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Não esqueça de deixar o seu like, deixar aí seu comentário, curtir, se inscrever no canal. Forte abraço e até a próxima aula.